Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez, mais um encontro aqui da nossa disciplina, do mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense, né? E agora nós vamos ver as apresentações do método HP gaussiano, né? Semana passada eu passei essa tarefa para vocês, né? Uma das tarefas que vai compor aqueles 4 pontos, né, da avaliação, 6 pontos será do desenvolvimento do artigo final e 4 pontos distribuídos nessas tarefas semanais que a gente vai fazendo, né? Então, vou chamar aleatoriamente aqui alguns alunos para falar, em mais ou menos 5 minutos, discorrer um pouco sobre o problema em que foi aplicado o método HP gaussiano, né? E qual foi o resultado. Então, regulem mais ou menos o tempo para não passar muito, porque senão a gente acaba se estendendo e eu ainda tenho um outro assunto, né? Um outro método para ensinar para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Deoclésio, explica aí para a gente como é que foi a aplicação aí do seu trabalho. Na realidade. Bom, o meu trabalho, eu procurei avaliar alternativas de mídias sociais para a utilização do marketing digital. Então, eu consegui aplicar de forma coerente o método e fez bastante sentido. Eu usei 3 critérios e 3 alternativas. Deixa eu só Uhum. abrir rapidinho aqui. Se quiser compartilhar, pode compartilhar. Tá. Só até mostrar lá o... Deixa eu só abrir aqui. Aqui. Vou compartilhar o Excel, pode ser, professor? Pode ser. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Então, eu selecionei três alternativas, né, que pela pesquisa que eu fiz são uma das principais alternativas que o pessoal tem utilizado para o marketing digital, e selecionei 3 critérios, né, para que faziam sentido avaliar, para ver a representatividade também dessas plataformas de mídias sociais que poderiam influenciar no processo de escolha, né, do profissional do marketing digital. Então, os critérios foram número de usuários em milhões, né, tempo médio de uso em minutos e a questão do alcance orgânico, que é a questão do alcance que a publicação, né, tem dentro dessa plataforma, que realmente são pessoas que vêm, né, vão até o final do vídeo, por exemplo, do anúncio, enfim, mais ou menos isso, esse alcance orgânico. Todos esses dados são brasileiros, tá? Dados relativos ao comportamento de usuários brasileiros, o tempo médio de uso de cada plataforma no Brasil e também o alcance orgânico da plataforma no Brasil. Então, baseado nisso, eu apliquei o método, né, conforme os passos, e o peso estipulado, segundo os pesos, a melhor alternativa seria o TikTok, e isso fez sentido porque tinha alguns das referências que eu utilizei, ele falava que o TikTok tem vindo com força, com bastante... tem tido bastante aderência, apesar dele ser o menor em número de usuários, ele tem um alcance orgânico maior, e o pessoal tem só abaixo do Facebook, né? O pessoal tem utilizado ele muito mais, não, mas mais que o Instagram. Então, creio que pela questão do alcance orgânico dele, né? Ele tenha sido o que mais influenciou nesse processo decisório. Então, porque ele realmente tem um alcance orgânico muito maior do que os
as outras alternativas de mídia social. Então, segundo os especialistas, os sites que eu visualizei, o método foi bem de encontro, né, ao que tem sido apresentado, porque ele, comparado ao Facebook e ao Instagram, ele é uma plataforma nova, né, com alternativas de compartilhamento de vídeos, enfim, que o pessoal tem utilizado bastante. Interessante, gostei desse seu trabalho. E curioso, né? Você vê que foge ao senso comum, né? Que é curioso Isso. que o TikTok tem, se eu não estou enxergando aqui errado, tem a metade do número de usuários, praticamente, né? Isso. Do Instagram, um pouco mais da metade, né? Isso. Não são 120, como é que é? 122 milhões, 122 né? milhões, isso. E o TikTok 73 milhões. Então, é uma diferença bastante significativa, né? Qualquer Até por... investidor naturalmente pensaria, naturalmente seria o primeiro que iria descartar. Não, descarta o TikTok, né? E pelo contrário, ele é o melhor, né? E se alinha a percepção aí de quem, né, dos investidores, né, de quem está investindo aí nessa mídia social, né? Bem interessante esse resultado, bem legal. Eu achei bem interessante essa questão do alcance orgânico dele ser muito expressivo, né, professor? Então, me chamou bastante atenção essa questão. E são dados atuais, né, de 2022, que eu consegui fazendo a pesquisa. Bem legal. Parabéns. Bacana. Obrigado. Conseguiu entender o método, como é que o método funciona, não ficou dúvida Sim. nenhuma. O meu objetivo é fazer com que vocês apliquem, utilizem os métodos, né? Quanto mais vocês utilizarem, mais vocês vão interiorizar isso, né? É o que eu falo, eu não gosto de aplicar prova, porque prova não prova nada, né? Você decora ali, faz a prova, no dia seguinte esqueceu tudo, né? Então, eu não tenho o menor interesse que vocês decorem e esqueçam tudo. Eu quero simplesmente que vocês, né, já que nós estamos aqui fazendo a disciplina, né, nos encontrando, eu quero que vocês saiam com essa bagagem, né, a malinha de ferramenta de vocês, né, com esses métodos para vocês utilizarem não só na vida acadêmica, como na vida pessoal de vocês, na vida profissional, né? Enxergar uma aplicabilidade, né, É do isso, método no né? cotidiano mesmo. PO sem aplicação não faz sentido, né? Só resolvendo a equação, né? A gente tem que conseguir aplicar os métodos, e foi isso que você acabou de mostrar. Tá? Muito bacana, parabéns. Obrigado. Vamos lá, o próximo agora, deixa eu ver aqui, Jéssica. Fala um pouco aí do seu trabalho para a gente. Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu compartilhar minha tela. Só um minutinho aqui. Às vezes dá uma travadinha aqui no meu computador. Ok. Vocês conseguem ver minha tela? Já foi. Bom, o meu trabalho consistiu em fazer uma análise, né, da inserção de deficientes físicos numa empresa de motores aeronáuticos aqui da minha cidade. A gente já tem um trabalho publicado, né, foi até parte da minha dissertação, mas calculando a probabilidade de acontecimento com a rede bayesiana, né? Então, achei que seria interessante fazer essa aplicabilidade, né, cálculo do impacto de alguns dos fatores com a HP gaussiana. É muito importante porque na fase de inserção de deficientes é uma das fases mais críticas, porque se você não adequa o profissional corretamente, a chance de todo o processo dar errado é muito grande, né? É quase 100%. Então, calcular esse impacto foi a minha ideia. Bom, a HP foi aplicada junto com um time de treinamento aqui da GE. Eu sou, né, quando eu fiz a minha dissertação, fiz essa amizade, fiz essa parceria com eles. Então, sempre que tem algum trabalho relacionado, eles acabam sendo os especialistas, acabam dando essa opinião para fazer, porque eles acabam usando de input, né, na hora de contratar, na hora de aplicar algumas metodologias lá dentro.
que só foi a parte de contextualização. Na hora da aplicação, foi o que eu tinha conversado anteriormente, né? Já falado. Essas matrizes, a matriz de decisão, eles me ajudaram, né? De acordo com o conhecimento da aplicabilidade do RH e da parte de processo de treinamento. A gente não conseguiu pegar a parte de processos especificamente por conta do tempo dos funcionários, então a gente juntou esses 2 times de profissionais para conversar sobre, debatemos e atribuímos esses pesos de acordo com a percepção do time. Então, a gente foi fazendo isso durante toda a aplicação do método, né? Foi uma percepção em conjunto. E aí, no ranking, a gente viu que na parte de exame médico era uma das partes mais críticas, porque não dependia apenas do time, né? Essa é uma percepção que eu achei bem interessante. Não adiantava você escolher bem o profissional, você treinar bem, porque isso era uma parte externa à empresa. No exame médico, o colaborador pode acabar mentindo sobre a deficiência ou não ser feita a análise correta da deficiência. Então, a gente achou que o resultado foi bem coerente com a percepção do time. Então, eu botei aqui umas propostas de talvez mitigar esse risco, né? A gente tem várias opções, mas eu dei uma do meu ponto de vista e foi basicamente isso que foi feito. Bacana o seu trabalho. Eu lembrei até de um outro trabalho que eu orientei lá no MBA em Data Science e Analytics da USP. Eu fui orientador de um dos trabalhos lá, e aí essa história que você me contou me lembrou esse trabalho lá. Esse pesquisador, né, que foi me orientando, ele disse que fez uma vez foi fazer uma entrevista de emprego, né? Ele era o gerente ou o gestor, enfim. E aí um dos candidatos era surdo, né? E aí foi um transtorno, porque, né, não havia estrutura para, pelo que eu me lembre, se eu não me engano, a entrevista foi por videoconferência, né? E o entrevistador não falava a língua brasileira de sinais, né? E aí ele me falou que, assim, ele, pelo currículo do candidato, ele assim, seria um excelente colaborador, né? Só que, como não havia estrutura para, né, sustentá-lo ali na entrevista, ele acabou sendo eliminado, né? E ele ficou nervoso, né, naturalmente. E aí a proposta de trabalho, né, a pesquisa que esse meu aluno apresentou, foi justamente desenvolver um algoritmo usando redes neurais artificiais para, no caso de uma videoconferência, né, pegar os sinais da língua brasileira de sinais e transcrever para o português, né, uma legenda, né? Então, é um caso muito, muito importante, que quase ninguém dá a devida atenção, né? pois é. Então, assim, a gente precisa se preocupar, né, realmente para promover aí essa inclusão, essa integração, né? Então, esse trabalho desse meu aluno foi muito legal, muito, muito bacana. Quando eu estava lendo esse seu caso aí, eu lembrei dele. Muito legal. Tá bom, parabéns. Obrigado. Obrigada. Vamos lá. Natan, fala aí o teu. Natan, Felipe. Opa, boa noite. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o problema que eu discorri no meu trabalho, eu peguei 4 estudos para embasar ele, é o seguinte: imagina que você é um investidor, e aí você chega lá na Bolsa de Valores, tem lá 700, 800 ações.
dessas 700, 800 ações, com base em alguns indicadores fundamentalistas, que se eu for parar para analisar uma a uma, é inviável. Então, sim, dessas concordo. 700, 800 ações, eu pegar e fazer um ranking aí com as 10 ou as 20, para mim pegar e fazer uma análise mais criteriosa em cima delas. Aí, no caso, fazer uma pré-seleção de ações. Então, como indicadores aí, eu baseei nos trabalhos do Costa Júnior, Silva e Prímio, e aí eu utilizei como indicadores fundamentalistas o dividend yield, né, que é o número de dividendos pago por uma ação, o EVA por EBITDA, né, que é um indicador que representa aí o valor da empresa em relação à capacidade que ela tem de gerar lucro, a liquidez corrente, que mostra a capacidade de uma empresa de quitar as dívidas a longo prazo, a margem líquida, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROC, que é o retorno sobre o capital investido, a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, né, que é um indicador de endividamento, e eu peguei também a volatilidade da ação, aí a volatilidade eu calculei. Aí, como era um trabalho aí que a gente tinha uma limitação de tempo, eu peguei lá na base da Economática, foram quase 700 ações, eu excluí ela, no final sobrou com 397 ativos, que são esses aqui. Em cima desses 397 ativos, eu peguei e apliquei o método HP Gaussiano. Quando eu apliquei o método HP Gaussiano em cima no caso foram 8 critérios, então eu tinha 397 alternativas e 8 critérios. Aí eu peguei e selecionei as 10 ações mais bem ranqueadas pelo método HP Gaussiano. E eu vi que foi bem coerente aí, ele considerou ações que têm menos volatilidade, que têm um retorno operacional em cima do patrimônio líquido maior. Então, em resumo, foi isso aí. Entendi, foi muito bom. Foram quantos critérios mesmo, não, no total? Foram 8 critérios e 397 alternativas. Pois é. Então, vocês vejam que, por exemplo, se a gente for utilizar o método HP tradicional, né? Se a gente for fazer lá a comparação paritária utilizando a escala fundamental de Saat, vai acabar dando um trabalhinho a mais, né? Que serão 8 vezes 7 sobre 2 comparações, né? Então, vai dar 4 vezes 7, 28. 28 comparações paritárias, lá na matriz de julgamentos, né? Então, quer dizer, é um trabalhinho que você, no caso, aí no método, não precisa ter, né? É o que me chamou a atenção também, o Pois é. Marcos, foi a questão da planilha lá, né, do Baldini. Jogou as 397 ações parametrizadas, é que um ou outro indicador ali eu tive que calcular, não veio pronto, mas mesmo assim, jogou a planilha ali, as 397, clicou em calcular, ele já ordenou. Já calcula tudo, é. Pois Já é. calcula tudo. O Baldini é capaz de fazer essas coisas, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. É o que eu falo, né? Existem aqueles que sabem, aqueles que não sabem Excel, existem aqueles que sabem um pouco, existe aquele que sabe mais ou menos, né? Eu me considero aí que eu sei mais ou menos, o Natan deve ser mais ou menos também. Tem o que sabe muito Excel, né? E tem o Baldini, né? É, o nível Baldini também. E tem o Baldini, né? Baldini é outro, né? Então, eu sempre Eu vi brinco uma com ele. planilha daquela lá e eu falei, É o nossa, nível tem muito menos do que eu achei que sabia. E tem o Baldini. O Baldini é outra parada, né? Então, quer dizer, é muito prático de usar, né? E o interessante do método é que a chance de você enviesar o resultado é menor, né? Porque quando você vai fazer a comparação na escala fundamental de Saat, né? Se você gosta mais de um critério do que do outro, você acaba pesando um pouco mais na mão, né? Ah, não, bota aí 7, bota 9, né? E aqui não há espaço para isso, porque o próprio fator gaussiano normalizado já gera os pesos dos critérios,
né? Então, assim, já retira uma subjetividade aí que pode ser indesejada, dependendo do problema, né? Tá, mas muito bom. Gostei do seu trabalho, Natan. Parabéns. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Thaísa está aí? Raquel está aí? Estou aqui. Opa, fala aí um pouco do teu trabalho. Deixa eu compartilhar a tela. Mas a proposta desses artigos que eu estou fazendo no LinkedIn é utilizar problemas do dia a dia, É para que isso todo mesmo. mundo consiga se identificar, ler É isso e mesmo. até Né? entender e tentar buscar ali mais conhecimento sobre o assunto. Então, para esse artigo dessa semana, eu escolhi como escolher o seu goleador, o seu principal jogador ali no FIFA, utilizando o método da HP Gaussiano. Então, como critérios, né? Então, até eu expliquei aqui como funcionam os critérios. A gente tem uma cartinha dentro do FIFA, onde tem os principais atributos daquele jogador. O primeiro é o ritmo, né? Que é a velocidade de aceleração. O critério 2 é o chute, que é a finalização e poder do chute. O terceiro critério foi o passe, que é a habilidade no passe e visão. O quarto critério foi o drible, que é o controle da bola e agilidade. O quinto critério foi a defesa, que é a combatividade e a marcação do jogador. E o sexto é o físico, que é a força e energia. Para eu selecionar quais jogadores, né, para compor ali a minha matriz de decisão, eu peguei os principais jogadores ali do ranking chuteira de ouro que possuíam cartinha dentro do jogo, porque nem todos que estavam ali no ranking possuíam. Né? Então, eu peguei o Lewandowski, o Immobile, o Benzema, o Mbappé, o Vlahovic e o Salah. Então, esses daqui foram umas 6 alternativas, né? Aqui está a minha matriz de decisão, então eu peguei os valores aqui dos critérios em cada cartinha desses jogadores. Aqui eu rodei também pelo Excel do IME, também foi muito rápido, foi muito fácil de utilizar. E como resultado obtido, né, o meu ranking deu primeiro Salah, o segundo Lewandowski. Se a gente comparar aqui como que foi o... Foram quantos jogadores ao todo? Foram 6. Os 6 primeiros que possuíam cartinha, né? Se eu até comparar o Salah e o Lewandowski, eles estão bem próximos, né? Daqui, quando eu pego o valor final. E depois vem o Mbappé e o Benzema, né? Com 0,16. 0,16. Não. O Mbappé é esse daqui, que está bem próximo também, depois o Benzema e o Mobile, que é aqui com 0,16, e por fim o Vlahovic, que realmente era, se eu até olho aqui, os atributos era realmente o que daria o último, né? Já dava para perceber. Então, foi esse meu trabalho. Agora, para a próxima semana, esse daqui quem me deu a ideia foi até meu namorado. Eu estou perguntando para meus amigos, tem alguma ideia aí de alguma decisão que você precisa tomar? Então, está sendo assim, dessa forma. Gostei do seu problema, diferente, bacana, né? Obrigada. Ordenar aí os jogadores de futebol. Não, o resultado deu bastante coerente, porque como eles são todos jogadores de alta performance, é natural que eles estejam todos próximos uns dos outros, né? Dificilmente ia acontecer 70% para um, Sim. 15% para o outro, 5% para o outro, dificilmente isso iria acontecer. Ainda mais que eu peguei como as alternativas, né, os principais do Bola de Ouro vai ser sempre aqueles que estão nos maiores times, né, que fazem ali maiores gols contra ali times relevantes, então... Isso. Então, todos eles são de alto desempenho, então é natural que eles estejam todos próximos. O resultado deu bem coerente. Bacana, parabéns pelo trabalho. É o que eu falo. Obrigada, professor.
eu tento estimular vocês, né, para que vocês vejam PO em tudo, né? O problema é que, como a PO ela é ensinada, né, a gente vê lá, estudo de caso da Merrill Lynch, lá nos Estados Unidos, estudo de caso da companhia petrolífera, né, da Exxon. Aí você, peraí, eu não mexo com petróleo, eu não trabalho em multinacional. Você não se identifica com o problema, com o método, Sim. né? E aí, trazendo assim para o dia a dia, né? Fica você, não, entendi, é simples, não tem mistério nenhum. É isso, né? É isso que eu tento estimular em vocês, né? Legal. Bacana aí, parabéns. Obrigada, professor. Deixa eu ver, deixa eu chamar mais um, então, para a gente fechar. Márcio Boaventura. Boa noite a todos. Eu Boa só noite. não vou conseguir projetar porque eu estou em deslocamento e estou pelo celular. Uhum. Mas eu vou explicar para vocês o método, o meu artigo, né? Na verdade, eu fiz o seguinte: eu fiz uma abordagem considerando o método AHP tradicional em relação ao AHP gaussiano. Okay. E o meu estudo esteve relacionado a fornecedores de concreto para uma obra de ampliação de uma unidade industrial no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, no qual eu fiz um estudo das principais concreteiras próximas do empreendimento, considerando até 35 quilômetros de distância, encontrei 3, sendo que uma concreteira estava a aproximadamente 3,5 quilômetros do local da obra, outra 16,6, se eu não estou enganado, e a outra 32,8, 32 alguma coisa. E a questão da distância era um critério. Quanto mais próximo da obra, melhor, porque o tempo de fornecimento do concreto está diretamente relacionado à distância da obra ao concreto. E eu também considerei o tempo como um critério. Para a concreteira que fica próximo da obra, o tempo de fornecimento entre sair da usina até a obra era em torno de 9 minutos. A segunda concreteira, que fica a 16 quilômetros da obra, era aproximadamente uns 18, 20 minutos, e a outra, que era 32 quilômetros e alguma coisa, ficava em torno de 28 minutos de fornecimento. Um outro critério que eu utilizei foi a quantidade de caminhões. A concreteira que ficava mais distante da obra, ela tinha uma quantidade maior de caminhões. A concreteira que ficava na distância intermediária, ela tinha uma quantidade mediana de caminhões, e a concreteira que estava próximo da obra, ela só tinha 2 caminhões. E o outro critério que foi utilizado foi o valor do concreto fornecido na obra, em que a concreteira mais próxima era a mais cara. Mas considerando que a questão de tempo, de fornecimento, era prioridade quando eu fiz a colocação, tanto no método AHP tradicional, eu considerei que o tempo e o tempo de fornecimento e a distância, ele era muito mais importante do que os outros critérios. E aí, no método tradicional, a concreteira mais próxima da obra, ela teve o vetor de prioridade em primeira colocação no ranking, né? Mesmo tendo concreto mais caro. Aplicando na metodologia também HP gaussiano, eu obtive o mesmo resultado. Ou seja, tanto a metodologia inicial quanto a tradicional, quanto a HP gaussiano, te deu a mesma ordenação. Me deram a mesma alternação. Me apresentaram um vetor de prioridade, né, um ranking de prioridade para a concreteira que fica mais próxima do empreendimento, mesmo ele tendo um custo no concreto mais alto. E aí, porque a gente que trabalha com obra, que é o meu caso, a gente tem muita dificuldade de fornecimento de concreto, e quanto mais rápido esse fornecimento acontecer, melhor, porque é muito comum que a gente pede um concreto para ser fornecido na obra às 7 horas da manhã, dá meio-dia, não chegou o concreto.
Então, se você tem uma concreteira muito próxima, facilita, que às vezes você tem um controle, bota uma equipe ali para poder estar monitorando. E o método ele se mostrou bastante eficaz nesse aspecto, porque como foi feita uma priorização da questão da distância e do tempo de fornecimento em relação aos outros critérios, mesmo sendo mais caro e mesmo tendo menor quantidade de caminhões disponíveis para fornecer o concreto, a concreteira que fica próximo da obra, ela foi indicada pelos dois métodos. Entendi. Legal, muito bom esse seu estudo. Eu não sei, né? Claro que eu teria que estudar mais a fundo o problema, mas a impressão que eu tenho, se eu fosse fazer, pelo que eu entendi, tá? Não tô dizendo que está certo nem errado, né? Eu fiz uma leitura rápida. Pelo que eu entendi, na verdade, a distância e o tempo, eles acabam meio que medindo quase que a mesma coisa, né? Tanto é que o tempo é igual à distância dividido pela velocidade, ou seja, o tempo é diretamente proporcional à distância percorrida, né? Correto, então, mas... para mim, esses dois critérios são redundantes, né? É claro que você pode ter um trecho estreito e muito engarrafado, e aí, embora ele seja pequeno, ele demora muito. Também tem essa questão, né? Correto. Que pode acontecer, né? O trecho... Pode acontecer do menor trecho ser o mais demorado, porque é o que tem o pior trânsito, né? Isso pode acontecer. Sim. Mas, pela ordem de grandeza que eu vi ali na matriz que você colocou, não era isso, né? Era uma ordem de grandeza, mais ou menos, a distância de 16 quilômetros levava 16 minutos. 32 quilômetros, 28 minutos, né? 3,5 quilômetros, 9 minutos. Quer dizer, por incrível que pareça, o mais perto é o que tem o pior tempo, proporcionalmente falando, né? Os outros, eles levam mais ou menos 1 quilômetro por minuto, né? E o fornecedor 3 quase que leva aí 1 quilômetro a cada 3 minutos, né? Então, aí eu acho que a única coisa que a gente poderia pensar melhor era essa relação de distância e tempo, porque eles estão intimamente correlacionados, né? Distância com tempo. Mas, assim, de qualquer maneira, né, o método mostrou um bom resultado, né? Apontou uma possível solução, e é isso mesmo, é o que eu falo sempre, né? Quando a gente aplica um método de PO, não existe certo ou errado, né? Porque, teoricamente, como o George Box dizia, né, todos os modelos estão errados, mas alguns são bastante úteis, né? Então, o nosso modelo ele sempre tem espaço para melhorias, ele sempre pode melhorar, né? Você acrescentar um outro critério que você não tinha lembrado, ou você retirar um outro critério que você viu que, na verdade, não está contribuindo para nada, né? É esse movimento mesmo. Mas muito legal, muito bacana seu material, Márcio. Parabéns. Ok, professor, obrigado. E vou me atentar no futuro a essas questões de detalhar os critérios, mas o que acontece? Como o senhor mesmo comentou, mesmo o cara estando a 3,5 km de distância, o percurso que ele faz tem uma velocidade reduzida, porque é um trecho demorado. Engarrafado. Demorado. Deu para ver isso na matriz, né? Bem, meus amigos, então, assim, eu fiquei muito satisfeito com o resultado dos trabalhos, né? Assim, eu queria pedir para todo mundo falar, mas se eu pedir para todo mundo falar, vai acabar o nosso tempo hoje e não vai todo mundo falar, né? Então, eu vou seguir mais ou menos essa dinâmica. A cada aula, antes de começar a aula, eu chamo uns 4, 5, 6 alunos para falar um pouco do seu trabalho, tá? Na próxima aula, eu vou fazer a mesma coisa. E eu fiquei bastante impressionado com essa rodada de trabalho de vocês, né? Deu para ver que vocês pegaram bem o método, conseguiram aplicar, né? Eu fiquei bastante satisfeito. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como aplicar o método, né? Que é o principal, é para isso que a gente está aqui, né? E me chamou a atenção, bem,
a gente já está cansado de falar e já sabe que a PO ela é uma ciência interdisciplinar, eu sempre falo isso, né? Mas isso ficou gritante nesses trabalhos que vocês acabaram de apresentar, né? Então, a Raquel falou em ordenar aí jogadores de futebol, o Márcio falou aí em fornecedores de concreto, o Natan falou em investimentos, né? Então, dá para ver aí a diversidade de problemas, né? O Deoclésio falou lá em mídias sociais, então dá para ver aí a diversidade de problemas, né? O poder de fogo da pesquisa operacional para apoiar a tomada de decisão, né? Então, mais uma vez, aí, parabéns a todos. Deixa eu...